Como orar com fé ao Espírito Santo e viver na presença de Deus diariamente. Quando orar se torna encontro, não hábito. Há uma diferença entre quem ora por costume e quem ora por amor. Muitos dobram os joelhos, repetem palavras, seguem rituais, mas poucos realmente se encontram com Deus. Porque a oração não foi criada para ser rotina, foi criada para ser presença. É o lugar onde o humano e o divino se tocam, onde o invisível se torna real, onde o Espírito Santo deixa de ser um nome distante e passa a ser um amigo vivo. Quando a oração se torna encontro, o tempo deixa de importar. Você não fala com pressa, não busca respostas imediatas, não tenta impressionar. Você simplesmente está ali, diante dele, e percebe que esse momento vale mais do que qualquer outra coisa. A alma se aquieta. O coração desacelera. E de repente você entende que não é mais você quem conduz a oração. É o Espírito Santo que começa a orar dentro de você. A verdadeira fé nasce nesse tipo de oração, porque quando a presença de Deus entra, a dúvida não resiste. As palavras perdem o peso e o silêncio se torna suficiente. O Espírito Santo começa a revelar que o objetivo da oração nunca foi mudar as circunstâncias, mas transformar o coração. A presença dele é o milagre que antecede todos os outros. O problema é que muitos buscam Deus com o mesmo ritmo do mundo, rápido, impaciente, distraído. Oram esperando sentir algo, e quando não sentem, desistem. Mas a presença não se manifesta na pressa, e sim na entrega. O Espírito Santo não fala ao ruído, ele fala à quietude. E só quando você se desliga do que está fora, consegue perceber o que está acontecendo dentro. A oração verdadeira é o lugar onde você deixa de se apresentar e começa a se expor. Onde você não finge mais força. Onde você diz: Deus, estou aqui, inteiro, sem máscara, sem controle, sem certezas. É aí que o Espírito entra. Ele não vem para os fortes, ele vem para os sinceros. Ele não procura palavras perfeitas, ele procura corações disponíveis. Quando a oração deixa de ser hábito, ela se torna lar. Você começa a sentir vontade de estar ali, mesmo sem pedir nada. Você começa a desejar o momento de se ajoelhar, não para resolver um problema, mas para simplesmente estar com quem te entende sem explicações. E é nesse ponto que a solidão perde o poder. Porque o coração descobre algo que o mundo nunca poderá dar: comunhão com o Criador. A presença do Espírito Santo não é uma emoção passageira. É uma realidade eterna que começa dentro de quem decide parar de orar como obrigação e começa a orar como encontro. Porque toda vez que você diz: Espírito Santo, estou aqui, o céu se move. Deus não resiste a um coração que o busca não por interesse, mas por amor. A partir de hoje, quando orar, feche os olhos e lembre-se: você não está falando com o ar, está falando com alguém que te escuta, te entende e te ama. E esse momento é o encontro mais real que você pode ter nesta vida. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. Da Google. A fé que não depende de sentir. Há dias em que você ora e tudo parece vazio. O coração está frio, as palavras saem sem força e a presença de Deus parece distante. É nesse momento que a fé é provada, porque a fé que depende de sentir ainda não entendeu o que é confiar. A verdadeira fé começa quando os sentidos se calam e a alma decide permanecer, mesmo sem emoção. O Espírito Santo não se move apenas no arrepio ou na lágrima. Ele se move na constância. Ele se revela a quem continua buscando, mesmo quando o coração não responde. A fé madura não vive de sensações, vive de convicção. Ela não pergunta onde está Deus, mas declara: Deus está aqui, mesmo no silêncio. O problema é que muitos confundem a ausência de emoção com a ausência de Deus. Mas Deus não precisa ser sentido para estar presente.
O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, sentiu o peso da solidão e ainda assim orou com fé. Ele não se guiou pelo que sentia, mas pelo que sabia, que o Pai o ouvia, mesmo no escuro. A fé que agrada a Deus não é a que celebra o milagre, é a que permanece quando nada acontece. Quando você ora e o céu parece fechado e mesmo assim diz, eu confio. Quando o coração quer desistir e você ainda dobra os joelhos. Esse é o tipo de fé que o Espírito Santo honra. Porque a fé não é emoção, é escolha. E toda vez que você escolhe orar sem sentir, está declarando, eu não dependo de provas, dependo da tua presença. É essa fé que move o invisível. É essa fé que transforma o ambiente. É essa fé que abre o céu. O Espírito Santo não se manifesta apenas nos momentos altos da fé. Ele também habita o vale. Ele não está só na euforia do culto, mas no silêncio da madrugada. Quando você ora e não sente nada, saiba, ele está mais perto do que imagina, porque o Espírito não se impressiona com o que você sente, mas com o que você crê. A fé verdadeira não precisa de sinais para se manter de pé. Ela se apoia em quem Deus é, não no que Ele faz. E é exatamente por isso que ela vence. Quando a emoção vai embora, ela permanece. Quando as circunstâncias gritam o contrário, ela continua firme. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a orar com esse tipo de fé. A fé que permanece mesmo sem emoção. A fé que confia mesmo sem entender. A fé que acredita mesmo sem sentir, porque é quando você continua, mesmo sem nada dentro de si, que Deus começa a agir fora de você. Essa é a fé que muda tudo, a fé que transforma a oração em presença e o deserto em altar. Porque o Espírito Santo não é movido pelo teu sentir, ele é movido pela tua entrega. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. O poder do silêncio nas orações. O silêncio de Deus é uma das provas mais difíceis da fé. Você ora, clama, pede e o céu parece quieto. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma mudança. E é nesse vazio que muitos desistem. Acham que Deus se calou porque está longe. Mas o Espírito Santo quer te revelar algo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Quando ele se cala, ele está ensinando o teu espírito a ouvir o que só o silêncio pode revelar. Deus fala em muitas formas, mas o Espírito Santo sussurra. E só quem aprende a se aquietar consegue escutá-lo. A oração não é uma disputa de palavras, é uma entrega de espaço. É quando você para de tentar convencer Deus a agir e começa a permitir que Ele te transforme. O silêncio é o momento em que Ele trabalha sem te distrair com explicações. Há coisas que Deus não fala, porque quer que você descubra convivendo com Ele. E é por isso que o silêncio é um instrumento de intimidade. Quando Ele não responde, está te moldando. Quando Ele demora, está te amadurecendo. Quando Ele se cala, está te ensinando a reconhecer a presença dEle, mesmo sem palavras. O Espírito Santo fala de forma suave. Ele não grita no meio da agitação. Ele se manifesta quando o coração se cala. É nesse ponto que você percebe que oração não é apenas falar, é aprender a ouvir. É entender que enquanto você espera, Deus está construindo dentro de você a fé que sustenta o que Ele vai entregar. Você pode não estar ouvindo nada agora, mas o céu não está em silêncio. O Espírito Santo está agindo em áreas que você ainda não percebe. Está abrindo caminhos que os teus olhos ainda não veem. Está protegendo, movendo, curando, preparando. E quando o tempo certo chegar, o que era silêncio se tornará testemunho. Por isso não fuja do silêncio, habite nele. É ali que o Espírito fala verdades que não caberiam em palavras. É ali que ele cura as feridas mais profundas. É ali que ele ensina o teu coração a depender da presença e não das respostas.
O silêncio de Deus é o maior convite à comunhão. Ele não está te ignorando, está te chamando para perto, para que você pare de orar buscando sentir e comece a orar buscando permanecer. Quando o barulho cessa, a fé cresce, e quando a fé cresce, a presença se revela. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a descansar nesse silêncio, a deixar de procurar respostas rápidas e começar a procurar a voz dele no meio da calma. Porque o silêncio que antes te assustava pode se tornar o lugar mais seguro da tua alma. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. A diferença entre falar com Deus e deixar Deus falar. A maioria das pessoas ora para ser ouvida. Poucos oram para ouvir. Falar com Deus é fácil, mas deixar Deus falar exige silêncio, entrega e fé. Porque quando Ele fala, nem sempre diz o que queremos ouvir. Às vezes Ele confronta, corrige, quebra o orgulho, muda direções. E é por isso que tantos falam muito e escutam pouco. Querem a resposta de Deus, mas não o tempo dele. Querem ouvir promessas, mas não instruções. A oração verdadeira é uma via de mão dupla. Ela não é apenas o lugar onde você despeja suas dores, mas o lugar onde o Espírito Santo revela o que o céu quer construir em você. Quando você fala, Deus te ouve. Mas quando você se cala, Deus te transforma. E há momentos em que o mais poderoso que você pode fazer é se aquietar e permitir que Ele diga o que precisa ser dito. Deixar Deus falar é um ato de coragem, porque Ele não conversa com a aparência, Ele conversa com a verdade. Ele não fala com a imagem que você mostra ao mundo, mas com o coração que você tenta esconder. Quando o Espírito Santo fala, Ele vai direto ao ponto. Ele não adorna, não suaviza, não engana. Ele revela. E a revelação cura. Muitas vezes você pede respostas e não percebe que elas já vieram, mas estavam disfarçadas de correção. O Espírito Santo fala por meio da palavra, das circunstâncias, da consciência, do tempo. Ele não usa apenas a voz audível. Ele fala em sinais sutis, em paz interior, em convicções que te movem para o caminho certo mesmo sem entender o porquê. Mas para ouvir é preciso espaço. E para criar espaço é preciso calar o medo, a ansiedade, o desejo de controlar tudo. Deus não fala em meio ao caos que você insiste em sustentar. Ele fala na calma que só vem quando você entrega. Quando você ora e diz, Senhor, fala o que eu preciso, não o que eu quero. O céu encontra liberdade para agir. Há pessoas que oram há anos e não percebem que Deus nunca parou de falar, apenas estão ouvindo as próprias vozes mais alto do que a dele. O Espírito Santo sempre fala, mas nem sempre como esperamos. E quanto mais você aprender a ouvir, mais perceberá que a presença de Deus não é uma visita, é uma conversa contínua. A diferença entre orar e ouvir está na disposição de se deixar guiar. Quem só fala, busca consolo. Quem ouve, encontra direção. E quando você aprende a ouvir o Espírito Santo, a solidão desaparece, porque percebe que nunca houve silêncio, apenas ruído demais para escutar a voz dele. Hoje, o Espírito te convida a uma oração diferente, uma que diga, fala, Senhor, o teu servo ouve. E quando ele falar, e ele vai, você entenderá que uma só palavra de Deus vale mais do que 1000 orações sem resposta. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Lbipan, quando o Espírito Santo traduz o que você não consegue dizer. Há momentos em que as palavras desaparecem. Você tenta orar, mas a voz não sai. O coração está pesado demais e tudo o que você consegue fazer é chorar. É aí que o Espírito Santo começa a agir de um modo que a mente humana jamais entenderá. Ele se torna o teu tradutor diante do céu.
Ele pega o que o coração sente, mas não sabe expressar, e transforma em oração perfeita diante de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não fala, Ele fala. Mesmo quando você não sabe pedir, Ele pede por você. Mesmo quando o desespero paralisa, o Espírito está trabalhando, orando no seu lugar, traduzindo a dor em fé, a lágrima em clamor, o silêncio em súplica. É por isso que o cristão nunca está realmente sozinho, porque o Espírito Santo é o elo constante entre você e o Pai. Quando o mundo não te entende, Ele entende. Quando nem você sabe explicar o que sente, Ele traduz. Quando você pensa que a oração morreu, Ele está diante do trono dizendo: Pai, ainda há fé nesse coração. A intercessão do Espírito é o maior mistério da graça, porque não depende de força, nem de conhecimento, nem de palavras, depende apenas de entrega. Quando você se ajoelha e diz: Deus, eu não sei o que dizer, mas estou aqui, o Espírito assume. Ele toma a tua fragilidade e a transforma em comunhão. Ele eleva o teu coração ao Pai e te devolve em paz. Esse tipo de oração é pura, é verdadeira, é o encontro da alma com o amor de Deus. É o momento em que o Espírito te envolve e diz: deixa comigo, eu vou falar por você. E de repente, sem entender como, você começa a sentir uma leveza. A dor continua, mas o desespero vai embora. Porque há algo invisível acontecendo. O céu está ouvindo, mesmo que a tua boca esteja calada. Muitas vezes, o Espírito não muda as circunstâncias imediatamente. Ele muda a tua perspectiva. Ele te mostra que o silêncio também é oração, que as lágrimas também são linguagem, que o coração rendido é o altar mais sincero que existe. E quando você entende isso, descobre que a oração não depende da tua performance, mas da tua sinceridade. O Espírito Santo ora por você, mas também ora com você. Ele se une ao teu espírito e te ensina a confiar, a permanecer, a descansar. Apenas a tua dor. Ele traduz também a vontade de Deus de volta para você. Ele te faz entender que o Pai te ouve mesmo quando você acha que falhou na oração. Então, se hoje as palavras não vêm, não se culpe. Feche os olhos e apenas diga: Espírito Santo, ora por mim. E fique quieto por um instante, porque enquanto você se cala, o céu inteiro se move em teu favor. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. Ibindon. A fé que transforma o ambiente. A fé não muda apenas o coração de quem crê. Ela muda a atmosfera onde a fé é exercida. Quando alguém ora com fé verdadeira, o ambiente responde. O invisível se move, o ar parece diferente e a paz começa a preencher o espaço. Porque a fé não é uma ideia, é uma presença que se manifesta. E quando a fé é ativada, o Espírito Santo enche o lugar onde ela é declarada. Há casas onde se sente o peso do medo, da angústia, do conflito, mas basta um coração começar a orar com fé e o ambiente inteiro se transforma. Não porque o problema desapareceu, mas porque a presença de Deus ocupou o espaço. A fé abre a porta para o Espírito Santo entrar, e quando ele entra, o caos tem que sair. O Espírito Santo não é limitado por paredes ou distâncias. Ele se move em resposta à fé, e essa fé é o canal por onde o céu invade a terra. Quando você ora acreditando de verdade, o ambiente espiritual muda antes que qualquer mudança visível aconteça. É por isso que Jesus dizia em Marcos, capítulo 11, versículo 24, que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Porque a fé não espera ver, ela cria o ambiente para que o milagre aconteça. A oração de fé não é feita com gritos, mas com convicção. Não é o volume da voz que move o céu,
é a firmeza do coração. Quando você ora com confiança, o Espírito Santo começa a agir de forma silenciosa, ajustando o que está desalinhado, curando o que está oculto, fortalecendo o que estava fraco. O poder da fé é tão real que antes de mudar as circunstâncias, ela muda a atmosfera dentro de você. A presença de Deus transforma qualquer lugar. Um quarto se torna altar, um carro vira santuário, uma madrugada solitária se converte em encontro com o Espírito. Onde há fé, há espaço para o céu se manifestar. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o idioma que o Espírito Santo entende, não importa onde você esteja agora. Se decidir orar com fé, o ambiente à sua volta vai começar a responder. A ansiedade vai perder força, o medo vai se calar, a paz vai se instalar. Porque onde há fé, há presença. E onde há presença, há transformação. O Espírito Santo quer que você entenda isso. Não é o lugar que muda você, é a fé dentro de você que muda o lugar. Quando você carrega fé, você se torna um templo ambulante. A presença de Deus caminha contigo. E quando você entra em um ambiente, a luz entra junto. Hoje, ore com essa convicção. Espírito Santo, enche este lugar. Não o lugar físico apenas, mas o espaço do coração. Porque quando o Espírito habita, até o ar se torna sagrado. E é nesse ambiente de fé que os milagres começam. Tip 1 to write the next topic, or type the changes you want. Como viver em estado de oração contínua? Viver em oração não significa passar o dia inteiro de joelhos, nem repetir palavras o tempo todo. Significa viver desperto para a presença de Deus em cada segundo. É quando o coração aprende a permanecer conectado, mesmo em meio ao trabalho, ao trânsito, às conversas e às tarefas simples. É transformar cada ato, cada respiração em comunhão. A oração contínua não é uma disciplina impossível, é um estado de consciência. É quando você deixa de buscar momentos com Deus e começa a viver momentos em Deus. O Espírito Santo não deseja ser apenas parte do seu tempo de oração. Ele quer ser parte do seu ritmo. Ele quer estar na tua mente enquanto você pensa, no teu coração enquanto decide, nas tuas palavras enquanto fala. A oração constante é o ambiente onde Ele habita. É quando a tua alma passa a ter o mesmo compasso do céu. A presença de Deus não se manifesta apenas em momentos intensos de fé. Ela se revela na rotina comum de quem aprendeu a andar em aliança. Quem vive em oração contínua não precisa de lembranças para buscar o Espírito Santo. O próprio Espírito se torna o lembrete. Você não precisa mais separá-lo da vida. Ele se torna a própria vida. A oração que nunca cessa é silenciosa, profunda, invisível. É o olhar para o alto antes de responder alguém. É o suspiro antes de tomar uma decisão. É o obrigado dito em pensamento ao perceber um cuidado divino. É o me ajuda dito entre lágrimas, sem voz. O Espírito Santo se move nesses instantes. Ele transforma o comum em sagrado. Viver em oração contínua é escolher não se desconectar. É perceber que a fé não é algo que se ativa no templo, mas que se sustenta no cotidiano. É não permitir que as distrações do mundo abafem a presença que te acompanha. Quando o coração permanece ligado ao Espírito, até o silêncio se torna diálogo. Até o trabalho se torna adoração. O segredo está em cultivar sensibilidade. Quanto mais você conversa com Ele, mais percebe quando Ele responde. Às vezes, é uma ideia repentina, um sentimento de paz, uma lembrança suave, um desvio inesperado que te protege. O Espírito fala o tempo todo, mas só quem vive em oração contínua consegue reconhecer. Hoje o convite é simples, mas profundo. Não limite o Espírito Santo ao momento da oração. Deixe-o caminhar contigo.
Fale com ele entre um pensamento e outro. Lembre-se dele quando tudo estiver bem. Agradeça por cada detalhe. Ele não quer te visitar uma vez por dia. Quer morar contigo todos os dias. A oração que nunca termina é a que transforma o coração em altar. E quando o altar é permanente, o fogo nunca se apaga. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Iberun. A fé que sobrevive aos dias comuns. É fácil ter fé quando o coração está cheio de emoção, quando a presença de Deus é palpável e tudo parece fazer sentido. O desafio começa nos dias comuns, aqueles em que nada acontece, em que a rotina pesa, em que a alma se arrasta entre obrigações e silêncios. É nesses dias que o Espírito Santo observa se a tua fé é chama ou brasa, porque a fé que vive de momentos intensos se apaga com o tempo. Mas a fé que sobrevive aos dias comuns é a que o Espírito usa para construir uma história. O Espírito Santo não se manifesta apenas em grandes experiências espirituais. Ele caminha contigo nas coisas simples, no levantar, no respirar, no trabalho, nas conversas, nos detalhes que você nem percebe. Ele não quer ser lembrado apenas quando o desespero chega, mas reconhecido quando a vida parece normal demais. A fé madura é aquela que continua orando mesmo quando não há emoção, porque sabe que a presença de Deus não depende de sensações, ela é uma verdade constante. Os dias comuns testam o quanto o coração realmente confia. É fácil dizer, Deus é bom, quando o milagre acabou de acontecer. Mas o verdadeiro poder da fé se revela quando você diz a mesma frase em meio à monotonia, quando nada muda, quando parece que o céu está igual todos os dias. É aí que a fé cresce. É aí que o Espírito te ensina que constância vale mais do que intensidade. A fé dos dias comuns é silenciosa, mas firme. Ela não grita, mas sustenta. É aquela que faz você agradecer mesmo sem novidades, que te faz orar mesmo sem emoção, que te faz continuar mesmo sem entender. E é nesse tipo de fé que o Espírito Santo habita. Ele constrói grandes milagres sobre corações estáveis, porque a constância é a linguagem da eternidade. Não despreze o comum. É nele que Deus se revela com mais profundidade. Ele não fala apenas nas tempestades, ele fala também na rotina, no café, no pôr do sol, no respiro entre um compromisso e outro. Ele fala quando você escolhe não desistir, quando você continua orando, continua acreditando, continua caminhando. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a enxergar o extraordinário no simples. A perceber que cada pequeno ato de fé, mesmo invisível aos outros, constrói uma ponte entre você e o céu. A fé que sobrevive aos dias comuns é a que transforma o ordinário em sagrado. Ore em silêncio agora e diga: Espírito Santo, me ensina a te enxergar no que parece normal. E você verá, o comum começará a brilhar com a presença dele. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Bana. A oração que move o invisível. Quando você ora com fé, algo se move, mesmo que você não veja. As palavras que saem da tua boca não desaparecem no ar. Elas atravessam o invisível e tocam realidades espirituais que os teus olhos não podem alcançar. É por isso que Jesus dizia em Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será convosco. A fé é a ponte entre o visível e o invisível, e a oração é o fio que faz essa ponte vibrar até o trono de Deus. Há batalhas sendo vencidas agora por causa de orações que você fez há muito tempo. Há portas se abrindo porque você acreditou quando ninguém mais acreditava. Há correntes caindo porque em algum momento você orou com sinceridade e o Espírito Santo levou o teu clamor direto ao Pai. Nenhuma oração feita com fé é esquecida.
Nenhuma lágrima derramada em presença é desperdiçada. Cada sussurro é registrado no céu. Mas é aqui que a fé é provada. O invisível exige paciência. Você ora e quer ver logo o resultado, mas o Espírito Santo trabalha em tempos e dimensões que a tua mente não alcança. Enquanto você espera, Deus prepara. Enquanto você duvida, Ele ainda está agindo. O milagre que você não vê é o que mais exige confiança. A oração que move o invisível não é feita com palavras bonitas, mas com entrega total. É aquela em que você ora dizendo: mesmo que eu não veja nada, eu creio que o Senhor está trabalhando. Essa é a oração que desarma o inferno. É a oração que transforma o desespero em semente de fé. O Espírito Santo quer te ensinar a confiar no invisível mais do que no imediato, porque o que você vê pode mudar, mas o que é feito no invisível é eterno. Toda vez que você ora, o céu responde, mas nem sempre como você imagina. Às vezes, a resposta não é um sim nem um não, é um espera. E esse espera é a prova de que o Espírito ainda está preparando algo maior do que o que você pediu. Quando você ora com fé, o ambiente espiritual ao seu redor começa a se alinhar. Anjos se movem, o caos perde força, a presença de Deus se manifesta. O que parecia parado começa a se mover. E mesmo que os teus olhos não percebam, o coração sabe. Algo está acontecendo. Não se engane. O silêncio não é sinal de inatividade. O Espírito Santo trabalha em silêncio para que a tua fé aprenda a enxergar sem precisar ver. A oração feita com fé muda o tempo, o ambiente e o destino. Ela cria movimento no céu, e esse movimento, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar na terra. Hoje, não ore pedindo para ver, ore pedindo para crer. Porque quando o coração acredita no invisível, o impossível deixa de existir. Type 1 to write the next topic or type the changes you want. Quando o Espírito Santo te ensina a respirar na presença. A presença de Deus não foi feita para ser visitada, mas habitada. E o Espírito Santo quer te ensinar a transformar o ato mais simples, respirar, em comunhão. Porque orar não é apenas falar, é existir em sintonia com o céu. É viver cada respiração como um lembrete de que o fôlego dentro de você é o sopro de Deus. Desde Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando o Senhor soprou nas narinas do homem e lhe deu vida, todo respirar é um testemunho da presença que te sustenta. Respirar na presença é entender que você não precisa de palavras para estar com Deus. Basta consciência, é parar no meio do dia e perceber, Ele está aqui. É sentir o coração acelerar e dizer, respira, o Espírito está comigo. É perceber que mesmo quando a alma está cansada, há um fôlego que vem de um lugar maior, um ar que não vem dos pulmões, mas da graça. O Espírito Santo quer te ensinar a viver nesse ritmo, a orar sem pressa, sem performance, sem esforço. Ele quer te ensinar a reconhecer que o mesmo ar que entra e sai é o símbolo de um Deus que nunca te deixou. A cada inspiração ele entra, a cada expiração você entrega. Essa é a respiração da fé, receber e soltar, confiar e descansar, ouvir e obedecer. Há dias em que a oração parece pesada, em que o coração se fecha. Nessas horas, o Espírito Santo sussurra, respira, porque respirar é um ato de fé. É crer que há vida mesmo quando não se vê saída. É o primeiro gesto de quem nasce e o último de quem parte. E em cada um desses momentos, o Espírito está ali. Ele é o fôlego que sustenta o teu espírito quando o corpo fraqueja. Viver respirando na presença é transformar cada instante em altar. É lembrar que você carrega o sopro do Criador dentro de si. É entender que a oração não precisa ser barulhenta. Ela pode ser tão simples quanto um suspiro consciente de que Deus está próximo. Quando você aprender a respirar com o Espírito, vai perceber que Ele não está apenas nas tuas orações longas,
mas também nos silêncios curtos. Que Ele não está apenas nos momentos de clamor, mas também na rotina comum. Porque onde há vida, há presença, onde há respiração, há comunhão. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a não buscar a presença como algo distante, mas a reconhecê-la como algo constante. Respire fundo agora, inspire e diga em pensamento: Tu estás aqui. Expire e diga: E eu confio em ti. Repita quantas vezes for preciso, porque esse é o som do céu dentro de você, o som da vida sustentada pela presença. Tip 1 to write the next topic or type the changes you want. Darzigrun. Como transformar a fé em intimidade? A fé te aproxima de Deus, mas a intimidade te une a Ele. Ter fé é acreditar que Deus existe. Ter intimidade é viver como se não houvesse distância entre vocês. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer construir contigo. Uma comunhão tão profunda que a fé deixe de ser apenas crença e se torne relacionamento. Muitos acreditam em Deus, mas poucos o conhecem. Poucos param tempo suficiente para perceber que a fé não foi feita só para mover montanhas, foi feita para mover o coração. A fé começa quando você acredita que Deus pode, mas amadurece quando você descobre que Ele quer estar contigo. A intimidade é o estágio mais alto da fé, porque é quando você deixa de buscar milagres e começa a buscar presença. O Espírito Santo não quer ser apenas o poder que te ajuda. Ele quer ser o amigo que te guia. Ele quer conversar sobre o teu dia, te aconselhar nas decisões, te consolar nas feridas, te corrigir com amor. Intimidade é isso. Não esperar o domingo para falar com Deus, mas levar Deus na segunda, na terça e em todas as outras. É orar sem formalidade, é conversar sem medo, é confiar sem reservas. A fé que se transforma em intimidade acontece quando a presença de Deus deixa de ser um evento e se torna um hábito. Quando você acorda e sente vontade de falar com o Espírito antes mesmo de olhar o celular. Quando você passa o dia com a consciência de que Ele está ouvindo tudo e à noite, antes de dormir, o coração suspira. Obrigado por ficar comigo o tempo todo. O Espírito Santo quer que você entenda que não é preciso grandes palavras para se aproximar dele. O que constrói intimidade é a constância. É o bom dia espiritual dito em pensamento, o me ajuda sussurrado no meio da correria, o obrigado que sai quando algo dá certo. A fé cria acesso, a intimidade mantém a conexão. E quanto mais íntimo você se torna, mais a tua fé cresce, porque a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Você não apenas crê que Deus está com você, você sente, percebe, reconhece a presença dele nas pequenas coisas. E é aí que a solidão perde força, porque quem vive em intimidade com o Espírito nunca anda sozinho. Hoje, o Espírito Santo te convida a sair da superfície e mergulhar fundo. Pare de buscar apenas respostas e comece a buscar relacionamento. Pare de se aproximar de Deus pelo que Ele pode fazer e se aproxime pelo que Ele é. Quando a fé se torna intimidade, a presença se torna lar. E viver na presença deixa de ser uma meta espiritual. Passa a ser o teu modo natural de existir. Tip 1 to write the next topic or type the changes you want. Agrum. Quando a presença se torna o teu lar. Há um momento na caminhada espiritual em que você percebe que não precisa mais procurar Deus, porque Ele já habita em você. A presença deixa de ser algo que você sente de vez em quando e passa a ser o ambiente onde o seu espírito respira. É o ponto em que o coração aprende a descansar e a alma entende que não há mais separação entre o natural e o divino. Esse é o destino da fé, transformar o coração humano na morada permanente do Espírito Santo. Quando a presença se torna o teu lar, a solidão perde o poder. As orações deixam de ser pedidos e passam a ser conversas. A adoração deixa de ser música e se torna estilo de vida.
Você começa a perceber Deus nos detalhes, no vento que toca o rosto, na paz que te visita sem motivo, na força que aparece quando você já não tem mais nenhuma. A presença não é um refúgio ocasional, é a tua nova realidade. O Espírito Santo não quer ser o convidado do domingo. Ele quer ser o companheiro da segunda. Ele quer estar contigo nas pequenas decisões, nas conversas, nas pausas, nos silêncios. Ele quer caminhar ao teu lado de forma tão constante que você não consiga mais distinguir onde termina o teu pensamento e começa a voz dele. É isso que significa viver na presença. Não depender de lugares, momentos ou emoções, mas carregar a comunhão dentro de si. Quando o Espírito faz morada, o coração se torna altar e o corpo se torna templo. A ansiedade cede espaço à paz, o medo se dissolve na confiança e a fé, que antes lutava para sobreviver, agora floresce naturalmente, porque onde o Espírito habita, há descanso. A presença de Deus se torna casa e uma vez que você aprende a viver nela, nunca mais quer sair. Essa é a promessa que Jesus fez em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Essa não é uma metáfora, é um destino. O céu sempre quis viver dentro de você. O Espírito Santo não veio apenas para te visitar, veio para transformar o teu interior em lar divino. Quando a presença se torna o teu lar, a vida deixa de ser dividida entre o espiritual e o cotidiano. Tudo se torna sagrado. Trabalhar, amar, descansar, servir, tudo se transforma em expressão da presença que vive em você. É quando o ordinário se torna altar e o comum se torna comunhão. Hoje, o Espírito Santo te chama a esse nível de intimidade. Ele não quer que você apenas o busque. Ele quer que você viva nele. Diga agora com o coração sincero: Espírito Santo, faz da minha vida o teu lar. E quando você disser isso, saiba, o céu ouvirá. Porque Deus não resiste a um coração que se oferece como casa. A presença não é um destino distante, ela já está aí. Tudo o que você precisa fazer é permanecer. Type 1 to write the cinematic ending or type the changes you want. Encerramento cinematográfico. Agora que você chegou até aqui, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Esse sopro é o mesmo que Deus colocou em você no princípio. É o Espírito Santo te lembrando que ele nunca foi embora. Enquanto você escuta estas palavras, ele está aí, cercando o teu coração, renovando a tua fé e te convidando a não apenas orar, mas a viver nele. A presença de Deus não é um evento, é um lar. E quando você entende isso, tudo muda. A tua rotina se transforma em culto, o teu silêncio vira adoração e o teu respirar se torna oração. O Espírito Santo não quer ser parte da tua vida espiritual. Ele quer ser a tua vida. Ele quer caminhar contigo no comum, rir contigo nas pequenas vitórias, te abraçar nos dias difíceis e te lembrar com voz suave: eu estou aqui, sempre estive. Talvez você tenha passado anos buscando sentir Deus, esperando um sinal, uma emoção forte, uma experiência sobrenatural. Mas o verdadeiro milagre é esse, o simples fato de saber que Ele habita em você, que onde quer que você vá, o céu vai junto. Que a tua fé não precisa mais correr atrás de presença, porque a presença já corre dentro de você. Hoje, se há algo que o Espírito Santo quer te dizer, é isso: fica comigo. Não por um momento, não por uma oração, mas por toda a vida. Permaneça, caminhe comigo. Fale comigo, respire comigo. Eu sou a tua casa e você é o lugar onde o meu amor se manifesta. Deixe essa frase ecoar no teu coração. O Espírito Santo é o meu lar. Repita-a em silêncio. Permita que ela te envolva, porque esse é o som da eternidade dentro de você, o som da comunhão entre o Criador e a criação.
E se essa mensagem falou contigo, compartilhe-a com alguém que também precisa lembrar que Deus não está longe. Escreva nos comentários, com fé e verdade. Espírito Santo, faz da minha vida o teu lar. Enquanto você escreve, o céu lê. Enquanto você confessa, o Espírito se move. E enquanto você permanece, Deus habita. Você não está mais apenas orando, você está vivendo na presença. E esse é o maior milagre de todos.